no livro de Neemias, Neemias capítulo 6, a partir do versículo de número 1 a seguir. Deus abençoe esta vida que pediu oração aí, parabéns pela iniciativa e creia no poder transformador e libertador do nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, Neemias, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do primeiro versículo para uma melhor compreensão, mas faremos menção na palavra, especialmente o verso de número 3. E sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentaram fazer-me mal, e enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse for ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico muito especial. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmã Matildes, né? Ela está informando que deu um abraço na pessoa agora e está agradecendo pela oração. Deus abençoe, tome posse da vitória. Maior é Jesus em nossa vida. Queridos, o texto que lemos do livro de Neemias nos mostra aqui a reconstrução. Neemias, juntamente com Esdras, lideram uma grande construção da cidade de Jerusalém, do templo e também dos muros que haviam sido destruídos. Interessante que este texto tem uma aplicação muito especial para todos nós que também estamos realizando uma grande obra para Deus. Quando falamos de grande obra para Deus, não estamos falando do tamanho físico, mas estamos falando do propósito, da nobreza que é realizar algo para Deus. Então, a primeira lição que esse texto nos oferece é a respeito da consciência que devemos ter da obra que estamos realizando para o Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Não podemos ter uma vida de estagnação, muito menos de oscilação, mas devemos, queridos irmãos, ter uma vida de compromisso com a obra do Senhor, ainda que se levante os inimigos da obra, tentando nos parar, tentando nos seduzir para sairmos do foco, para abrirmos mão daquilo que Deus tem para a nossa vida. De forma alguma podemos fazer isto, mas devemos ser abundantes na obra do Senhor. A Bíblia declara, Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1, versículo 6, dizendo: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará. Assim como o Senhor nosso Deus trabalha em nós, fazendo uma grande obra, como oleiro que é, Ele não desiste de nós. Da mesma forma, nós não temos o dever nem o direito de deixar a sua obra pela metade, inacabada, inconclusa. Ao contrário, devemos nos empenhar, devemos ter consciência de que a obra que estamos fazendo para Deus é uma grande obra. Então deveremos valorizar o que Deus nos confiou, valorizar nossa família, valorizar o nosso ministério, valorizar o nosso chamado, valorizar o chamado, o caráter do chamado e a vocação que Deus nos confiou. Não devemos minimizar a obra do Senhor através de comparação,
com outras obras que alguém esteja fazendo ou até mesmo com outras pessoas, mas devemos entender que Deus confiou em suas mãos uma obra específica e especial e devemos fazê-la para a glória e louvor do nome do Senhor. A segunda lição que o texto que lemos juntos nesta manhã nos oferece é a respeito da tentação da descida ou o abandono da missão. Lembre-se que Sambalate, Tobias e Gesem estavam sempre chamando Neemias através de convites insistentes. Cerca de 5 vezes eles convidaram Neemias para que descesse para o vale de Ono, para que pudesse realmente estar ali celebrando, festejando antes da hora. Mas Neemias não tinha esta visão, porque se ele descesse, estaria abandonando a obra que Deus havia confiado. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender e saber que em toda a nossa vida, o inimigo das nossas almas tenta tirar o nosso foco, roubar a nossa visão, nos distrair para que abandonemos a obra e a obra fique incompleta e inacabada. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 2, que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor da nossa fé. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 41 a 42, a respeito de Marta e Maria. Marta estava distraída, Maria estava focada. Marta estava preocupada com as coisas deste mundo, desta vida passageira, enquanto Maria estava atento aos pés de Jesus, recebendo a melhor parte, a porção da palavra de Cristo. O inimigo sempre tentará desviar você e a mim, nós, através de distrações, de conflitos, de litígios, de convites, de propostas e pressões para que nós possamos descer e abandonemos a obra. Mas nós não podemos cair neste laço, neste engodo do diabo, porque se nós descermos, a obra parará. Deus não nos chamou para abandonar a obra. Deus não nos chamou para abandonar o altar. Deus não nos chamou para abandonar a santidade. Deus não nos chamou para abandonar a evangelização, a oração e o compromisso espiritual. Nós devemos, queridos irmãos, ser como Neemias e declarar diante das propostas do inimigo: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. A terceira lição que esse texto nos ensina é a respeito do discernimento espiritual. Como é importante, irmão, o cristão ter discernimento espiritual e entender a intenção do inimigo por trás das propostas malévolas e malignas. Neemias recebeu o convite e percebeu que aquele convite era um convite malicioso, maligno. Paulo escreve em 2 Coríntios 2,11 dizendo: não ignoreis os ardis do inimigo. Aquilo que parece bom, aquilo que parece atraente, muitas das vezes está recheado de malignidade. Sambalate, Tobias e Gesem estava convidando Neemias para uma festa, para uma celebração, mas a intenção destes homens maus era que Neemias abandonasse a obra. Tenhamos, queridos irmãos, consciência das ações do inimigo. Peçamos a Deus para que o Senhor nos dê discernimento, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8 que o nosso adversário, ele anda rugindo como leão ao nosso derredor para nos assustar, para nos amedrontar, para nos tirar do propósito, para nos tirar do foco através de situações, de calúnias, de falatórios infundados, de dissimulações, de tantas coisas terríveis. Mas fiel ao Senhor, peçamos a Deus que o Senhor nos dará discernimento espiritual. Nós precisamos
de discernimentos para não sermos enganados com as estratégias espirituais do inimigo disfarçadas de oportunidade. A quarta lição que esse texto nos ensina é a permanência do chamado. Deus nos chamou para permanecer. Até a salvação, queridos irmãos, deve ser conquistada no dia a dia, na perseverança, na permanência. Neemias tinha firmeza, ele sabia dizer não, mesmo quando parecia educado ceder, ou seja, diante de um convite aparentemente tão nobre, tão honroso, parecia muito educado da parte de Neemias aceitar, ceder, mas Neemias era um homem de visão, ele tinha foco, ele tinha determinação, ele tinha um propósito de permanecer no seu chamado, na obra que o Senhor lhe tinha confiado. É uma palavra profética para você, é uma palavra profética para nós. Quem sabe, aproximando-se o final do ano, você está pensando em desistir, em entregar os pontos, em entregar os cargos, entregar as funções na igreja, na congregação onde você está. Querido irmão, não perca o foco. Querida irmã, não perca o foco. Não desista do chamado, do propósito que Deus confiou em suas mãos. Ao contrário, prossiga, avance, porque o Senhor é Deus de obras completas. Aleluia. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, Paulo diz assim: em nada considero a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra o meu chamado, o meu ministério. A Bíblia diz em Tiago 4:7 que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então permaneça no chamado, permaneça no propósito, permaneça na vida de adoração, de trabalho, de serviço, de dedicação, sabendo que o Deus fiel é que vai te galardoar, o Deus fiel é que vai te compensar. Não espere nada do homem, porque o homem não tem condição de te recompensar, de te galardoar, mas há um Deus no céu que está te galardoando. Não irá te galardoar apenas no futuro, na vida eterna, mas também nesta vida terrena. Você está desfrutando de bênção de Deus, de provisão do Senhor, de cuidado de Deus, de livramento do Senhor, porque você está comprometido com a sua obra. Há momentos na nossa vida que o maior ato espiritual que podemos ter é permanecer firme. Seja um Neemias na sua casa. Se a sua família não quer servir a Deus, não quer caminhar, caminhe você. Sirva a Deus sozinho. Não desista do propósito, não desista do chamado. Avance, caminhe, ande um pouco mais. Se as forças estiverem pequenas, vá engateando, se arrastando de joelho, mas não desista do propósito. Cuidado com as propostas de Sambalate, Gesem, aleluia, e Tobias. Não deixe o teu propósito para o qual Deus te chamou. Aleluia. Diga sempre diante das propostas do inimigo, diga o que disse Neemias: não posso descer porque estou fazendo uma grande obra. Não posso parar porque tenho que lutar por minha família. Não posso parar porque vou continuar sendo um intercessor na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A nossa irmã diz ali que oramos agora em favor do moço. Ele passou aqui agora e deu um abraço, dizendo que era pai e era um homem maravilhoso. Queridos irmãos, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Queridos, nós queremos concluir esta palavra dizendo que Neemias venceu. O inimigo não foi com espada, mas com foco, determinação
e discernimento. É assim que nós vencemos o inimigo. Perceba, queridos irmãos, e reconheça a grande obra que o Senhor lhe confiou. Não desista dela. Deus conta contigo, Deus conta com você.